Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde e que vocês se conservem assim, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo da estatística, nós vamos ver nesta videoaula, nesta primeira videoaula, sobre as medidas de tendência central. Como já é de conhecimento de todos vocês, após vocês realizarem várias atividades durante um bimestre, nós professores atribuímos a vocês uma nota, uma menção, uma média final, né, que é dada para vocês pelo desempenho que vocês tiveram durante o bimestre. Essa única nota que nós damos a vocês no final de cada bimestre, ela é uma nota que ela representa uma medida de tendência central. No caso, as medidas de tendência central mais utilizadas são a média aritmética, a média ponderada, né, a mediana e a moda. Nós vamos ver nesta videoaula sobre a média aritmética, a mediana e a moda, tá bom? Então, como é de conhecimento de vocês, no final de cada bimestre vocês têm uma média final, né? Esta média final é uma média aritmética das notas de vocês, beleza? Então, vamos analisar a seguinte situação. Eu peguei aqui 3 alunos que realizaram durante o bimestre 5 atividades, entre trabalhos, entre provas e entre atividades em grupo, por exemplo. Então, todos esses 3 alunos fizeram as 5 atividades. Então, vamos ver o que é a média aritmética, o que é a mediana e o que é a moda. O que vem a ser a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que a soma de todas as menções dividido pela quantidade de menções, ou seja, é a soma de todas as notas que o aluno tirou dividido pela quantidade de atividades. Vamos, por exemplo, pegar o Antônio. O Antônio fez as 5 atividades. Ele tirou 7 na atividade 1, 7 na atividade 2, 9 na atividade 3, 10 na atividade 4 e 7 na atividade 5. Qual que seria a média do Antônio? Então vamos lá. Então vamos escrever aqui embaixo, o Antônio. Então o que vem a ser a média aritmética, que eu vou chamar de MA? Vai ser a somatória de todas as 5 notas, ou seja, 7 mais 7, mais 9, mais 10, mais 7, dividido pela quantidade de atividades que o Antônio fez. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. Então, eu vou somar essas notas e dividir por 5. Então, 7 mais 7, 14, mais 9, 23, mais 10, 33, mais 7, 40. Então, 40 dividido por 5. Então, a média aritmética do Antônio será 8. Ok? Então, a sua média final do primeiro bimestre será 8. Por exemplo, se fosse o primeiro bimestre. Certo? O que seria a mediana? A mediana é uma outra medida de tendência central. Eu tenho duas maneiras de interpretar a mediana. Primeiro, eu preciso observar se a quantidade de elementos que eu tenho, a quantidade de amostra que eu tenho, é uma quantidade par ou ímpar. No caso, eu tenho aqui 5 notas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar estas notas em ordem crescente ou decrescente. Então vamos lá, ele tirou 7, 7, 9, 10 e 7. Então eu vou colocar essas 5 notas em ordem crescente, por exemplo. Então a mediana. Então vamos escrever, ele tem 3 notas 7. Então 7, 7, 7. Depois 9 e depois 10. Ok? Muito bem. Observe, eu tenho então 5 notas. Quem é o número que aparece no meio? Então, se eu tenho uma amostra ímpar, ou seja, uma quantidade de elementos ímpares, eu tiro 1. 5 menos 1, 4. Divide por 2, dá 2. Então sobra 2 para um lado e 2 para o outro.
Qual o número que está no meio? É o 7? Então, o 7 é a mediana. Simples, né, pessoal? Então, no caso aqui, a mediana vale 7. E no caso, quem é a moda? A moda é o valor obtido que tem a maior frequência absoluta. Qual a nota que aparece com maior frequência? Observe que ele tirou 7 em 3 das 5 atividades, ele tirou 9 em uma das atividades e 10 na outra. Então o 7 aparece 3 vezes, ou seja, a frequência absoluta para a nota 7 é igual a 3. Então significa que a nota que aparece mais vezes nesse caso é 7. Então neste caso a moda vale 7. Beleza? Simples, né, pessoal? É isso aí. Vamos ver então o que acontece com a Beatriz. A Beatriz. Então vamos ver qual que é a média aritmética da Beatriz. Ela tirou 2, depois ela tirou 4, depois ela tirou outro 4, 8 e 7. Então, eu vou somar essas 5 notas e dividir por 5. Então, 2 mais 4, 6, mais 4, 10, mais 8, 18, mais 7, 25. 25 dividido por 5. Então, a média aritmética da Beatriz será 5. Então, a sua média final será 5. Beleza? E a mediana? Vamos ver o que acontece com a mediana. Vamos colocar essas 5 notas em ordem. Vamos colocar agora em ordem decrescente. Então, 8, 7, 4, 4 e 2. Ok? Observe que tanto faz se eu colocasse na ordem crescente, né? Eu tenho 5. Tira 1, 4. Divide por 2, 2. Então, 2 para um lado, 2 para o outro. Quem que está no meio é o 4. Então, neste caso, o 4 é a mediana, certo? Muito bem? Isso aí. E a moda? Tem alguma nota que aparece com maior frequência absoluta? Observe, ela tirou 2 vezes a nota 4. Então, neste caso, a moda é igual a 4. Beleza, pessoal? É isso aí. Então, vamos lá. Agora vamos ver o que acontece com a Cleide. Vamos ver o que acontece com a Cleide. Vamos calcular a média aritmética da Cleide. Ela tirou 9, 7, 10, 9 e 10. Vou somar e dividir pela quantidade de notas. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui 9 mais 7, 16. Mais 10, 26. Mais 9, 35. Mais 10, 45. Então, 45 dividido por 5, a média aritmética da Cleide será 9. Notam, hein? Então, a média aritmética da Cleide será 9. E a mediana? Então, vamos colocar essas 5 notas em ordem crescente. Ela tirou um 7, depois ela tirou um 9, outro 9 e 2 10. Certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. É uma amostra ímpar, uma quantidade ímpar de notas. Então eu tiro uma, dá 4. Divide por 2, dá 2. Então 2 para um lado, 2 para o outro. Quem sobrou no meio é a mediana. Então neste caso, a mediana da Cleide vale 9. Muito bem. E agora a moda. Qual a nota que aparece com maior frequência? O 7 aparece uma vez, o 9 aparece 2 vezes e o 10 aparece 2 vezes. No caso, eu tenho 2 notas que aparecem com uma frequência absoluta maior e igual, né? No caso, o 10 aparece 2 vezes e o 9 também. Então, nesse caso, quem será a moda? Será o 9 e o 10. Então, quando eu tenho uma moda em que aparecem 2 valores com maior frequência absoluta, eu digo que eu tenho uma amostra bimodal, certo? Ou seja, eu tenho 2 valores
que estão na moda, ok? Então, dois valores que estão na moda, 9 e o 10, são aqueles valores que aparecem com a maior frequência absoluta. O 9 aparece 2 vezes e o 10 aparece 2 vezes. Se eu tivesse numa amostra um valor que aparecesse, 3 valores que aparecessem com maior frequência, então eu teria uma amostra trimodal, ou seja, eu teria 3 valores de moda. Então, nesse caso, quem é a moda? 9 e 10. Beleza, pessoal? É isso aí. E aí você pode me perguntar, e se eu tivesse todas as notas diferentes? Por exemplo, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu não teria nenhuma nota que apareceria com uma maior frequência absoluta, né? Então, nesse caso, eu diria que a minha amostra não possui uma moda. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima.